Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Samuel Miranda, professor do Centro Universitário Unifanor Weiden. Eu sou geógrafo, doutor em geografia, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a gestão de resíduos sólidos, né? Sobre a importância dessa gestão de resíduos sólidos, a importância da reciclagem e principalmente a importância da não produção de resíduos. Eu quero muito agradecer o convite da Multiplay de poder estar aqui hoje falando sobre esse assunto tão relevante, né? Sobre a nossa sobrevivência propriamente na Terra, que é a questão ambiental. Tá? E espero que vocês gostem. Vai ser um papo bem rápido, bem didático, e espero que seja agradável para vocês, tá bom? Vamos lá. Bem, a gente precisa, antes de tudo, falar que a existência humana na Terra ela é muito recente. Né? A Terra toda, de um modo geral, tem cerca de 4,5 bilhões de anos. E nós estamos nela há bem pouco tempo. Né? Falando especificamente sobre a industrialização, sobre a geração de resíduos de maneira mais efetiva, a gente tem pouco mais de 100 anos, 150 anos, que é a partir da Revolução Industrial, onde a gente tem uma produção de resíduos tão efetiva, né, e que só vem aumentando ao longo das últimas décadas. Tá? Então, o nosso planeta surge há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, a vida, de um modo geral, surge há 2,5 bilhões. Tá? Em 1500, a gente começa aquelas viagens, né, transcontinentais, transmarítimas, e a partir do século XIX, principalmente na Europa, na Inglaterra, a gente começa a industrialização. A industrialização foi o grande marco, né, da nossa produção de resíduos, porque a partir do momento que eu tenho o consumo de produtos industrializados, eu tenho a produção de mais resíduos, tanto das embalagens, do pós-consumo desses produtos industrializados, como pelo próprio processo industrial, que também gera muitos resíduos. Né? Se esse padrão atual de consumo que a gente tem, se ele continuar, de quantos planetas a gente precisa? Né? Porque o nosso planeta ele tem recursos limitados. Né? A gente tem água limitada, o ar é limitado, a extração de matéria-prima da natureza é limitada, o petróleo, o carvão, a madeira, o metal, todos esses recursos são limitados. Né? Existe uma estimativa que todo ano é calculado de, digamos assim, uma meta, sabe? O salário que a gente tem, o salário tem que durar o mês todo, e a gente sabe que às vezes o salário não dura o mês todo, né? Tem mais mês do que salário. Mesma coisa é feito para o planeta Terra. Todo ano é feita uma estimativa dos recursos que a gente tem para gastar naquele ano, né? Se a gente consegue durar o ano todo com aqueles recursos. O que vem acontecendo nos últimos anos é que cada vez mais esses recursos que a gente teria para gastar durante um ano têm acabado mais cedo, né? Eles acabam às vezes em agosto, em setembro, né? Eu não me lembro qual foi o desse ano, se a gente já gastou, mas se não já gastou, deve estar muito próximo. Então, se, assim como o nosso salário, se a gente está gastando os recursos que a gente teria disponível para o ano todinho, em metade do ano, em 8 meses, e o resto? Né? A gente precisa lembrar que o conceito do desenvolvimento sustentável é justamente eu consumir o que eu preciso para a minha geração, eu consumir o que eu preciso para eu sobreviver agora, mas garantindo que as gerações futuras também possam garantir a sua sobrevivência. Então a gente se pergunta, né, se a gente está consumindo tudo que a gente tem direito e mais um pouco, né, o que é que a gente está deixando para as próximas gerações? O que é que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos e todas as outras gerações que vão vir após a gente? Tá? A gente tem uma série de fatores, sobretudo no que diz respeito a resíduos, né, o lixo, como a gente chama, que impactam no crescimento da produção desses resíduos. Primeiro, a gente tem um aumento tremendo da população global. Tá? Então, hoje a gente tem mais de 6 bilhões de pessoas vivendo no mundo. Acho que já quase 7 bilhões de pessoas vivendo no mundo. Todas essas pessoas consomem e produzem resíduos. Né? Aqui no Brasil, a gente teve a partir da década de 70 no Brasil, a gente teve um crescimento populacional enorme no Brasil.
né? A gente tem uma população hoje muito grande no Brasil e 85% dessa população vivendo nas cidades, né? Que são as pessoas que mais consomem e mais produzem resíduos são as cidades. Tá? Outro fator que aumenta muito a produção de resíduos é o uso indiscriminado dos recursos naturais. Tá? Então, a gente consome muito petróleo, muita madeira, muita água. A gente está vivendo agora mais um ano de crise hídrica, né? A gente consome energia, cada vez mais os nossos equipamentos hoje, eles dependem do funcionamento de energia elétrica, então a gente é cada vez mais dependente da energia elétrica também, né? A gente tem o consumismo, existe uma ideia, né? Existe uma política de se promover o consumo das pessoas, né? Tem o marketing, a publicidade, todo mundo dizendo que a gente precisa consumir mais, a gente precisa ter mais produtos, a gente precisa ter mais roupa, a gente precisa ter mais equipamentos, enfim. Se no passado a gente vivia com muito menos coisas, hoje a gente é diariamente impactado, né? Diariamente sendo levado a consumir e a comprar mais coisas, muitas vezes sem a necessidade, né? Sem precisar realmente se consumir aquilo. Além do consumismo, o desperdício, né? A gente desperdiça muita coisa. Boa parte dos resíduos que a gente produz, boa parte do lixo que a gente produz, na verdade, é resíduo orgânico, é resto de comida, né? Então isso significa que a gente está desperdiçando comida também. Enquanto a gente tem no nosso próprio país pessoas que vivem a insegurança alimentar, ou seja, pessoas que não têm como garantir a sua alimentação naquele dia, por exemplo, né, a gente está desperdiçando comida. E boa parte desses resíduos orgânicos, eles poderiam ser compostados, eles poderiam virar adubo, por exemplo. Né? Então, a conjunção de todos esses fatores, ele vai gerar uma série de problemas sociais e ambientais, que a gente já vê muito bem. Né? Não sei se vocês sabem, mas em Fortaleza, todo resíduo produzido em Fortaleza, ele é enviado para o ASMOC, que é o Aterro Metropolitano Oeste de Calcaia. Né? Então, o que é o aterro sanitário? É uma solução técnica de engenharia para gerar o menos impacto possível, mas mesmo assim o aterro sanitário é uma coisa que gera muito impacto. Basicamente, eu pego todo o lixo que eu produzo, compacto esse lixo, né, amasso ele para diminuir o volume e coloco no chão, coloco num buraco no chão. Né? Obviamente que tem todo o controle ambiental para os resíduos, para os gases, né, para os líquidos gerados, mas basicamente o aterro sanitário é isso. Né? A gente pega o nosso lixo e enterra no chão. Outra coisa muito importante que a gente pode também assinalar são as mudanças de comportamento, como eu falei anteriormente. Né? Antigamente, a gente tinha um consumo muito menor. A gente consumia mais produtos frescos, os produtos tinham menos embalagens. Né? E essa foto é muito significativa. Né? Você vê o lixinho aí de uma casa na década de 70 e o lixão, né, de uma casa nos anos 2000. Hoje, qualquer produto que a gente compra, ele vem com a caixa, com isopor, embora algumas empresas já tenham diminuído essa política, né, de usar tanto papelão, usar tanto plástico, isopor, a gente tem muita embalagem. Por exemplo, se você pensar num produto, pasta de dente. A pasta de dente, ela tem uma embalagem para proteger a embalagem. Né? Ou seja, você compra a pasta de dente que vem dentro de uma caixinha por uma questão de logística, de marketing, de apresentação do produto. Quando você chega em casa, você tira a pasta de dente da caixinha e joga a caixinha fora. A caixinha não serve de absolutamente nada. E depois que você termina de usar a pasta de dente, você ainda joga a embalagem em si da pasta de dente fora. Né? Então, a gente precisa pensar um pouco, e principalmente as indústrias, né, quem produz os produtos, precisa repensar o que a gente chama de design de produto. Como é que eu posso proteger esse produto, fazer com que esse produto seja transportado, seja exposto no ponto de venda, gerando menos impacto na natureza. Porque a caixinha de papel da pasta de dente significa que eu tive árvores, mesmo que tenha sido árvore de reflorestamento, significa que eu derrubei a floresta natural para plantar uma floresta artificial, para derrubar essa árvore para produzir aquele papel. Então eu tive um impacto lá na produção da caixinha de papel. Depois eu jogo essa caixinha no lixo
Eu vou ter o caminhão que vai recolher essa caixinha, esse caminhão usa diesel ou usa outro tipo de combustível, que vai lançar gases de efeito estufa na natureza. Essa caixinha de papelão vai ser compactada e vai ser enterrada, né, no nosso solo, no aterro sanitário. E o aterro sanitário, mesmo tendo todos os controles possíveis, ele pode gerar contaminação do solo, contaminação da água e contaminação do ar. Né? Então, a gente precisa se perguntar para a indústria que produz a pasta de dente se realmente eu preciso ter a caixinha da pasta de dente protegendo a embalagem propriamente dita, que é a pasta de dente que vem numa embalagem de plástico. Né? O papel é menos ruim, porque o papel é matéria orgânica e se decompõe mais rápido. Mas e o plástico da pasta de dente? Né? Hoje em dia, falando ainda em produtos de higiene pessoal, existem algumas marcas já produzindo, por exemplo, sabonete não, shampoo e condicionador em barra, como se fosse um sabonete. Ele vem numa embalagem de papel, que se decompõe mais rapidamente, não vai ter a embalagem plástica, ele ocupa muito menos volume, né, porque o shampoo e o condicionador normal da gente, boa parte do que tem ali dentro é água, ocupando muito espaço. Então você tem o condicionador, você tem o shampoo em barra, passa no cabelo, não gera tanto resíduo, não consome água, né, porque boa parte daquele produto é água, gera menos impacto no transporte, porque como ele é menor, ele vai ocupar menos espaço, eu vou poder transportar mais unidades no mesmo caminhão ou no mesmo navio, ou seja, que tipo de transporte for, consequentemente vou gerar menos gás do efeito estufa. Né? Então, a iniciativa individual das pessoas ela é muito importante, né? Como a gente vai falar daqui a pouco. Mas a gente precisa pensar também na iniciativa das empresas. E é por isso que eu acho tão importante, por exemplo, num momento como esse, que a gente está aqui falando para empresas, né? Para que as empresas, que são aquelas que produzem mais resíduos, né? Que elas possam também repensar. É muito complicado você jogar toda a carga somente no consumidor final, né? No sentido de que, você tem que reciclar, você tem que produzir menos lixo. Mas como é que a gente vai fazer isso quando toda uma cadeia produtiva de indústria de consumo, como a gente falou, faz a gente consumir cada vez mais e produzir cada vez mais resíduos, né? Para a gente ter uma ideia da produção de resíduos no mundo, eu trago alguns números para vocês, tá? No mundo são gerados aproximadamente 2 milhões de toneladas dia de resíduos. São aproximadamente 700 gramas por habitante todo dia. Nos Estados Unidos, essa média é de 2 quilos de resíduos por habitante por dia. A cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, ela produz entre 1 quilo e 1,5 kg de lixo por dia por habitante. Na União Europeia, 1 quilo. Na América Latina e Caribe, onde a gente está aqui localizado, a gente tem uma média de 0,90, 900 gramas por habitante dia. Né? O Brasil, segundo dados da ABRELP, Associação de Empresas de Limpeza Pública, o Brasil produz por ano 79 milhões de toneladas de resíduos todo ano. Isso aqui a gente está falando só dos resíduos que são coletados, né? Ou seja, aquele resíduo que o caminhão do lixo passou e pegou. A gente não entra nessa conta aqui o resíduo, por exemplo, que não teve um descarte ou uma coleta adequada. Tá? No Brasil, a produção de resíduos por pessoa é entre 700 gramas e 1 quilo por habitante dia. Né? A gente está aí dentro dessa média da América Latina. O Ceará produz por dia 9.684 toneladas de lixo por dia. Boa parte dessa quantidade em Fortaleza e região metropolitana, que concentra a maior parte da população do Ceará. Né? A gente tem 1,6 kg de lixo por habitante dia. Ou seja, em média, todos nós produzimos aqui no Ceará mais ou menos 1 kg de lixo. Né? Muitas vezes é difícil a gente mensurar essa conta, porque a gente não fica pesando o nosso lixo, a gente não fica observando quanto lixo a gente produz. Né? Mas, por exemplo, já aconteceu no passado, em alguns momentos, em que os profissionais de limpeza urbana fizeram greve. Né? O caminhão de lixo não passava.
E aí, provavelmente, com 2, 3 dias na sua rua, no seu condomínio, na sua casa, tinha muito lixo acumulado, né? Em poucos dias, em um dia, 2 dias. Porque a gente pega o lixo, né, o resíduo, e joga fora. Ele some da nossa visão. Mas não existe fora. Na verdade, ele continua no nosso planeta. Ele vai ser enterrado dentro de um buraco que é um aterro sanitário. Então a gente precisa pensar um pouco nessa questão do joga fora, né? Como a gente pega o lixo, joga no cestinho, alguém recolhe, vai para o caminhão, vai para o tratamento e para o aterro, a gente não tem a noção da quantidade de lixo que a gente produz. Mas se a gente fosse juntar aí o nosso resíduo, a gente teria essa média, né? Não é que todo mundo faça, mas é uma média de 1 quilo por dia. São 30 quilos por mês, é muita coisa, né? Pensando aqui no dado mais atualizado, de 2018, ainda com dados da Associação de Limpeza Pública, Brasileira de Limpeza Pública, 59% desse lixo produzido no Brasil, como eu falei, vai para um aterro sanitário, né, que é um buraco no chão. Uma outra parte vai para um aterro controlado, que é um lixão um pouquinho melhorado, 23%. E ainda 17% de todo o lixo produzido no Brasil, ele vai para um lixão. O que é o lixão? Muitas cidades do interior ainda possuem. Lixão nada mais é do que um terreno em que todo o lixo é jogado lá sem nenhum tratamento, sem nenhum controle ambiental. Se no aterro sanitário, que a gente tem algum controle ambiental, tem algum monitoramento, existe risco ambiental, imagine no lixão, que não tem controle nenhum. Né? Então, infelizmente, aqui no Brasil, muitos resíduos ainda vão para o lixão. E aí, existe uma legislação no Brasil, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que elabora o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e a gente tem algumas premissas, né? Do ponto de vista de política pública, como a preservação dos recursos naturais, o desenvolvimento econômico. Então, a gente tem o desenvolvimento de novos setores, como o setor de reciclagem e o setor de recuperação. Hoje em dia, uma série de produtos que não podiam, não existia tecnologia para serem reciclados no passado, hoje a gente já consegue reciclar. A gente consegue reciclar, por exemplo, aquela caixinha longa-vida, né, da caixa de leite, a caixa de suco. Antes não tinha tecnologia, porque aquilo ali é papel, plástico e metal, tudo prensado. Hoje já dá para separar. Existe um mercado de reciclagem hoje que é para equipamentos eletrônicos. Imagino que aí na empresa de vocês deva existir muitos equipamentos eletrônicos. Hoje já existe tecnologia para você extrair metais que são utilizados em circuitos de placa impressa, principalmente metais valiosos, como prata e ouro, né, que são bons condutores eletrônicos. Tá? A Política Nacional de Resíduos Sólidos também prevê a proteção do meio ambiente, da saúde pública, né, porque quando eu tenho resíduo lançado de forma adequada, eu tenho a reprodução de vetores, então ratos, baratas e outros animais que são vetores de doença. Eu posso ter contaminação do solo, posso ter contaminação da água, consequentemente doenças de veiculação hídrica. Então, em pensar em gestão dos resíduos sólidos é também pensar em saúde. A inclusão social, né? Por exemplo, hoje a profissão de reciclador, né, de catador de resíduos sólidos, ele é uma profissão reconhecida, existe o CBO, né, lá, o Cadastro Brasileiro de Ocupação, que trata do profissional que trabalha na área de reciclagem. E também a mitigação das mudanças climáticas, né? Porque, como eu falei lá atrás, essa geração de resíduos, geração de gás do efeito estufa, acaba acarretando a questão das mudanças climáticas, né? Outra premissa também que está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil é a gestão compartilhada, né? Por exemplo, a logística reversa. Logística reversa nada mais é do que quem produz certos equipamentos, certos produtos, vai ser responsável pelo destino final desse produto. Então, por exemplo, o setor de pilhas e baterias. Por lei no Brasil, quem fabrica pilha e bateria tem que disponibilizar uma forma do consumidor, depois que esse produto não tem mais vida útil, devolver esse produto para o fabricante e o fabricante fazer o tratamento adequado, né?
Hoje nós temos algumas iniciativas em shoppings, supermercados, que recebem essas pilhas e baterias e outros equipamentos eletrônicos, mas ainda é muito pouco. O ideal é que a Panasonic, a Rayovac, enfim, todas as empresas que produzem pilhas e baterias já mandem na embalagem lá, olha, esse produto, depois que ele for consumido, você pode entregar em tal lugar, ou você pode ligar para tal número e a gente vai recolher, porque esse produto não pode ser jogado no lixo comum, né? Então a gente precisa ter essa gestão compartilhada dos resíduos, equipamentos eletrônicos, né? É preciso que os fabricantes façam a gestão da logística reversa de equipamentos eletrônicos, por exemplo, pilhas, pneus, embalagens de tintas, embalagens de agrotóxicos, tá? Então, tudo isso, todo esse processo que a gente está falando aqui, né, de diminuição do consumo, diminuição dos resíduos, é em busca da sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade, ela tem pilares, né? Ela tem o pilar ecológico, que é o mais importante, o meio ambiente, tem o econômico e tem o social. E esse social se divide entre a sustentabilidade política e a sustentabilidade cultural, né? Na verdade, antes mesmo da gente falar de reciclagem, a gente tem que falar de redução, né? A Política Nacional de Resíduos do Brasil, ela fala que eu tenho que reduzir a produção, aquilo que eu não puder reduzir, eu tenho que reutilizar, aquilo que eu não puder reutilizar. O que é reutilizar? Por exemplo, quando você pega a garrafinha de suco e usa para botar água na geladeira. Isso é reutilizar. Você está utilizando aquele resíduo da mesma forma que ele estava. A reciclagem, não. A reciclagem, eu vou pegar aquele resíduo, transformar ele em outra coisa, né? Então, eu tenho que reduzir a produção de resíduos, eu tenho que reutilizar aquilo que eu não puder reduzir, eu tenho que reciclar aquilo que eu puder reciclar, e no final, somente aquilo que não tiver jeito é que tem que ir para o aterro sanitário, é que tem que ir para o tratamento final, né? E a gente tem, dentro dessa lógica, esses 5 R's, né? Repensar os hábitos de consumo e descarte, né? Então, será mesmo que você precisa comprar aquele produto? Existe até na moda, né? Existe uma expressão que é o fast fashion, que é comparando com fast food, né? Então, será mesmo que você precisa comprar aquela blusinha, aquele short, aquela roupa, né? Com a pandemia a gente tem ficado muito em casa. Será mesmo que a gente precisa comprar tanta roupa? Será que a gente precisa trocar o celular todo ano? Né? Então a gente tem que repensar os hábitos de consumo. Será mesmo no supermercado? Tem uma coisa muito curiosa, né? Lá na parte de verduras dos supermercados tem um bocado de saquinho para você colocar o produto, a verdura dentro do saquinho e depois botar o saquinho dentro de uma sacola do supermercado, né? Será mesmo que eu preciso colocar meu tomate, meu pimentão, minha cenoura dentro daquele saquinho? Né? Então, a gente tem que começar a repensar alguns hábitos de consumo e de descarte. Né? Você, por exemplo, na sua casa, a gente não tem coleta seletiva em Fortaleza, mas você pode separar os resíduos recicláveis, por exemplo, e deixar no ecoponto. E você ainda pode ter desconto na sua conta de luz ou isso gerar crédito no seu bilhete único. Né? Então, você já pensou, por exemplo, em separar o seu resíduo na sua casa e entregar no ecoponto? E deixar para o caminhão de lixo levar só realmente aquilo que não tem mais jeito, né? Outra coisa que a gente pode fazer é recusar produtos que prejudicam o meio ambiente e a saúde, né? Aquilo que eu falei para vocês, a questão do shampoo, né? Se você pode usar um shampoo em barra, por exemplo, que ocupa menos espaço, usa menos água e não tem embalagem, não era melhor? Por exemplo, tá? Reduzir o consumo desnecessário sempre que possível, reutilizar e recuperar ao máximo antes de descartar. Então, tudo que a gente puder reutilizar, que a gente puder dar um outro fim na nossa casa, é importante. Eu tenho um exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Não sei se vai aparecer. Isso aqui é uma embalagem daquela de batata, e aí a minha cunhada pintou e virou um papa-pilha. Eu vou juntando aqui as pilhas de controle, mouse, e aí quando tá cheio, eu levo lá pro supermercado, pro ponto de coleta. Então isso aqui é reutilizar, por exemplo. Em vez de eu jogar essa latinha no lixo, né, depois que comeu a batata, ela virou um porta-pilha, né? E reciclar materiais sempre que possível. Mas antes da gente chegar na reciclagem mesmo, a gente tem que reduzir a produção de resíduos.
a gente tem que reduzir a produção e aí toda a cadeia de resíduos vai diminuir. Tá? Então, a gente tem que pensar nessa cadeia de produção de resíduos. Tá? Então, por exemplo, a gente na pandemia, mais uma vez, a gente está pedindo muito delivery, né? Então, o delivery vem dentro de uma caixa, dentro de uma sacola. A sacola tem o negócio de plástico do lanche, tem o copo de plástico, canudo. Não sei se vocês, o sachê de ketchup, de mostarda, eu não sei se vocês já perceberam, né? Por exemplo, quando você vai no shopping, que você pede aí um lanche desses de fast food, McDonald's, Burger King, qualquer outro, né? Quando você termina aquela bandejinha que você recebe, tá cheio de coisa. É o papel, é o guardanapo, é a embalagem que vem o guardanapo, é o canudo, é a embalagem do canudo, são os sachês, o copo, enfim, fica uma montanhazinha de lixo ali, né? Só que você depois não percebe que aquilo ali entra na sua conta, porque você colocou lá na lixeira do shopping e pronto, sumiu da sua frente. Mas nada disso some, né? O lixo sempre vai para algum lugar. Então a gente tem que repensar. Existem empresas hoje, né, até aplicativos mesmo de entrega, que já tem programas de redução dos resíduos para o delivery, por exemplo. Né? Então vocês podem procurar empresas assim desse tipo. Em uma empresa, como é o caso de vocês aí, a gente tem muito consumo de copinho descartável. Né? Então seria muito importante, por exemplo, as empresas, de modo geral, e aqui a gente está falando de política interna, né? Em vez de você ter copinho descartável, você ter uma caneca de cada pessoa, ou você ter uma garrafinha para cada pessoa, né? Isso evita que você consuma aí tantos copos descartáveis, né? Em um escritório normal, utiliza-se em média 10 copos plásticos por pessoa por dia. Imagina a quantidade de pessoas que tem aí na Multiplay, todo mundo consumindo copinho descartável. Eu não sei como é a política daí. Mas a gente deixa o copinho descartável somente para um visitante, alguém que tenha esquecido sua caneca, sua squeeze, né? E a utilização que a gente chama de reduzir a utilização de plásticos de uso único, né? Que é aquela coisa que você usa uma única vez e joga fora. É o caso do copinho, é o caso do canudo, da sacola, tá? Então, por exemplo, numa empresa com 2.000 funcionários, a gente tem 20.000 copinhos por dia. Isso é muita coisa, né? No supermercado, por exemplo, a gente pode pensar, como eu falei para vocês, utilizar os produtos ou comprar produtos com o menor número de embalagem, a menor quantidade de embalagem possível, né? Fruta, você não precisa colocar a fruta dentro de um saquinho. Até porque você já vai colocar, muitas vezes, no saco do supermercado. Se possível, você pode usar uma eco bag, né? Uma sacola que você vai utilizar várias vezes, em vez de pegar a sacolinha do supermercado, por exemplo. É uma ideia interessante. Tá? Supermercado, a gente às vezes vai colocando as coisas no carro e nem percebe. E aí eu trago algumas reflexões, né, para vocês e para a empresa. A empresa realiza coleta seletiva? A empresa tem uma política de redução de resíduos sólidos, de economia de matéria-prima, por exemplo, né? Os funcionários, eles são engajados nessas políticas? Bem, pensando no convite que me foi feito, né, para falar um pouco sobre esse assunto, eu imagino que sim, que deva ter uma política e que os funcionários estão engajados, né? Se não estão engajados ou aqueles que estão tendo dificuldade, como é que a gente pode engajar esses funcionários? Né? Porque a questão ambiental, ela é algo que tem que passar por uma mudança de cultura. Né? Não é só um hábito, mas uma cultura. Você tem que ter a cultura da sustentabilidade. E a partir do momento que a cultura da sustentabilidade é implantada na empresa, a gente tem aí uma mudança nos funcionários, nos colaboradores. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena fala, né, dessa pequena palestra. É uma pena a gente não poder estar junto por conta da pandemia, por conta também do sistema de trabalho, né, não tinha como parar todo mundo de uma vez, mas foi um prazer muito grande poder estar aqui de forma virtual conversando com vocês. Espero que a gente possa trocar ideias no futuro. E é isso. E não se esqueçam, a pandemia não acabou, continue usando máscara, lavando as mãos, usando álcool gel, ficando em casa sempre que possível e quando chegar a sua vez, tome vacina, que a vacina salva a vida. Um abraço para todo mundo e até mais.